Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e o assunto agora, alienação parental. Comigo no estúdio está a advogada, também psicóloga, Consuelo Taques Ferreira, que lançou recentemente o livro Alienação Parental às Avessas, pela editora Juruá. Antes de mais nada, parabéns pelo livro, aliás, é o segundo pelo que me consta. E vamos começar pelo óbvio, doutora. Por favor, o que é alienação parental? Na verdade, quando a gente trabalha a alienação parental, com esse viés psicologia-direito, quase psicóloga, porque ainda tem algumas coisinhas, né, um estágiozinho para vencer e, se Deus quiser, o CRP o ano que vem. Claro. Mas assim, Ney, a alienação parental, para quem nos ouve aqui, seria a implantação de falsas memórias na cabeça do filho, da filha, enfim, por um dos genitores ou por aquele que tem proximidade com a criança, que pode ser um cuidador, uma avó, um avô, uma babá, alguém, uma pessoa que tenha contato com essa criança ou que seja o detentor da guarda dessa criança. Por que a gente diz qualquer pessoa? Porque muitas vezes, e a justificativa do às avessas, porque às vezes o que se tem como detentor da guarda, sendo aquele que aliena contra aquele que não detém a guarda da criança, nem sempre é isso que acontece. Muitas vezes o alienador, ele figura no polo oposto da relação, da ruptura daquela relação conjugal. Então tem que tomar muito cuidado. A doutrina aponta isso, que às vezes o verdadeiro alienador não é aquele que detém a guarda da criança, mas ao contrário, que fica no polo oposto da demanda. Então isso seria implantação de falsas memórias, ou seja, odeia seu pai ou odeia sua mãe, eles não prestam, vão te fazer mal. Então o alienador tem essa postura de denegrir a imagem daquele que está com a criança ou vice-versa, compreende? Essa é em tese, em poucas palavras, a alienação parental. Destrói-se a imagem daquele que não detém a guarda da criança ou que detém a guarda da criança, a depender do contexto. E no livro a senhora aborda exatamente que ângulo dentro dessa história? Eu abordo, a gente chama a atenção para o pai ou para aquele que dá a relação não ficou com a guarda da criança. Ele como o causador da alienação. Por quê? Porque quase sempre o que se vê nos processos é a arguição da parte que não é a detentora da guarda, que a mãe promove a alienação contra aquele que não tem a guarda da criança. Isso é muito comum? Acontece muito. E outra, muito recente, agora eclodiu muito mais. Por quê? Porque as crianças, elas, via de regra, são usadas como moeda de troca na ruptura das relações conjugais. Muitas vezes as visitas são viabilizadas, a visitação, né, para um ou para outro, se você fizer isso ou se você fizer aquilo, uma espécie de compensação. E não é isso que é desejável ver ocorrer. Tudo bem que as relações podem findar, podem acabar, mas as crianças não precisam pagar por isso e as consequências são gravíssimas. Às vezes você vê, né, no estudo da psicologia, a gente pode observar isso, perfis patológicos de pais ou de mães, né, atuando, né, naquele espectro da criança, criando situações onde o menininho, a menininha, né, o jovem, o infante de modo geral, sofre. Sofre por quê? Porque ele não vai acreditar que a mãe possa ser um monstro, que o pai não precisa ser aquele monstro, que é incutido na cabecinha dele uma ideia equivocada. Não é assim. Então, o que a gente pretende também chamar a atenção para o público, tanto do direito quanto da psicologia, na elaboração de um laudo. Isso é gravíssimo. Às vezes, um profissional da área da psicologia pode colocar um termo ali, um adendo a mais, que para o juiz pode virar uma prova de que realmente alguma coisa está ocorrendo de forma equivocada. Então chama-se atenção para isso, porque a gente também, como advogado, observa laudos sendo trazidos para o bojo de um processo e que pode complicar a vida de um pai, ou de uma mãe, ou de uma criança. Porque, claro, guardadas as devidas proporções, até mesmo o Estado pode entrar naquela situação e tira a criança daquele seio, daquela vida onde a criança estava e transfere uma guarda, por exemplo, para um terceiro, vendo que a relação entre pai e mãe está tão conturbada que o Estado interfere. Não é isso que a gente quer que aconteça. A gente pretende que aconteça que os pais, pelo menos, conversem, dialoguem. E aqui, quando eu dizia da chamada de atenção para o direito, a gente clama com os advogados, os colegas de profissão, que tem de prestar atenção mais que, muito embora a formação de quem atua há muito tempo no direito seja por litígio, hoje o direito vai para um outro caminho, da composição, da mediação. Nós temos hoje os centros de conciliação, os Sejuscs, né, por aí, tentando promover esse tipo de trabalho, o projeto Falando em Família, que é maravilhoso, do qual eu faço parte também, integro dentro do Sejusc, pela via da psicologia. Então, são mecanismos que o judiciário dispõe e que hoje, graças a essa inovação toda, os psicólogos também estão prestando atenção nesse contexto,
para melhorar as relações entre pais e filhos e para não prejudicar a criança. Eu chamo a atenção aqui para os seus ouvintes, inclusive, de que uma criança vítima de alienação parental é tão grave, se for o problema for constatado, ele chega a ser tão grave que a criança lá na frente pode apresentar ideação suicida. E isso os pais não podem deixar isso em segundo plano. Eles não podem ser tão egoístas a ponto de esquecer que o centro da história são os filhos e não eles. Eu posso até digladiar com o meu cônjuge, ela comigo, ou ele com ela, etc. Mas jamais colocar uma criança nesse meio, porque quem vai sofrer com esse problema é a criança. Doutora, como a senhora mencionou que aqui a alienação parental ocorre às avessas, ou seja, por parte de quem não tem a posse e guarda, né? Muitas vezes ocorre. Pois é, eu tinha até entendido, mas eu fiz a pergunta com que foco para tentar entender onde isso é mais comum, ou seja, em que aspecto isso é mais comum. Por exemplo, normalmente a posse fica com a mãe no Brasil, né? Então, os pais, nesse caso do seu livro específico, tentam denegrir a imagem da mãe, dizendo que ela está deixando ele sem condições de sobreviver, por exemplo, ou em outro aspecto, olha, a sua mãe não gosta nem de mim nem de você e prefere o namorado dela. Pode ser colocado como exemplo dessa tua segunda versão aí. A sua mãe não lhe ama, ela não lhe gosta, a sua mãe fez isso e fez aquilo comigo, ela me impediu de vê-la, nós vamos ficar distanciados um do outro por um período X. Às vezes isso ocorre quando você tem deliberação de liminares, por exemplo. Aí o pai começa a incutir no período da visitação, na cabecinha da criança, ó, então por causa disso, olha, tem uma liminar, e às vezes mostram essas decisões, ou ligam para a criança, e ainda verbalizam, olha, sua mãe, ela foi um monstro, ela conseguiu o que ela quis, ela afastou, né, ela te afastou de mim, mas não é isso que acontece. Agora, incutir na cabeça destes pais, e também destas mães, que o diálogo é primordial, é que é o grande problema. Então, eu até te parabenizo por você oportunizar, nesse momento, esse tipo de esclarecimento para a sociedade, porque isso é uma coisa que a gente considera como saúde pública. Imagina uma criança doente do ponto de vista emocional. É terrível, Ney. O contexto da grandiosidade desse problema, ele tem que ser levado. Nós temos feito esse trabalho dentro do universo da psicologia, mas ainda é muito limitado. Mas precisa expandir. E eu te agradeço muito pela segunda vez essa oportunidade. Muito bom. Doutora Consuelo, eu também sou obrigado a mencionar algo que foge um pouco do livro, mas que se encontra dentro da alienação parental, que é uma denúncia muito comum que pais fazem, por exemplo. Eu cito pais porque normalmente a posse e guarda fica com a mãe. Então, olha, se você pagar um X de pensão e ir além disso, pagar uma quantia a mais, então você pode ver os filhos. Quando na realidade o pagamento da pensão não pode estar condicionado à visitação, isso não é correto. Ou então você me veja um carro, ou uma casa, ou uma viagem para a Europa e eu te libero os filhos. Existem muitas denúncias nesse sentido, né? E infelizmente parece-me que também é comum. Ou então você se separa daquela mulher que você está namorando agora e daí você pode voltar a ver os teus filhos. Esse tipo de situação é comum também? Não me chegou às mãos, assim, materialmente falando, algum tipo de contexto de prova nesse sentido. Mas hoje, você tendo um celular, você produz prova do dia para a noite. Ou seja, as pessoas têm que tomar muito cuidado com aquilo que falam ou com aquilo que exigem uns dos outros, porque você faz prova disso. E vamos supor que esse tipo de situação seja levado ao conhecimento do judiciário, não é o que a gente deseja, como eu te disse desde o princípio, né, que haja composição, que haja mediação, que haja acordo. Mas muitas vezes esse tipo de situação pode até levar a uma reconsideração, a uma apreciação do judiciário, no sentido de, olha, algum tipo de reprimenda, você notifica a pessoa, esse comportamento não é o adequado. Você acha até aconselhável que se alguém tem algum tipo de situação dessas, que tenha uma conversa assim muito prudente, né, com um profissional da advocacia, no mínimo, para que ele tangencie para algum acordo, para que essa coibição, né, ou essa troca, ou essa moeda de troca pare, cesse, não é por aí. Há que se observar que para tudo tem solução, mas jamais usar o filho como moeda de troca numa determinada relação. Então, você quer viajar? Tudo bem, vamos sentar e vamos conversar. Quero ver que eu posso te ajudar, mas não misture as coisas. Uma coisa é a guarda da nossa criança, outra coisa é pensionamento,
Outra coisa é uma eventual ajuda que você possa precisar no contexto material. E a gente pode conversar. Se eu não tiver condições de lhe ajudar, por favor, poupe nosso filho ou nossa filha dessa relação. Uma coisa é o auxílio, uma coisa é viabilizar alguma coisa para você que conviveu comigo X anos e nós tivemos filhos em comum. Outra coisa é utilizar nosso filho ou nossa filha para fazer esse mecanismo de troca. Não é ideal que seja assim, entende? Mas vamos ver, né? Doutora Consuelo Tax Ferreira, autora do livro Alienação Parental às Avessas, o segundo publicado pela senhora, advogada, com larga experiência em Ponta Grossa, concluindo os estudos em psicologia, por isso quase psicóloga. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu fico muito feliz e me coloco à disposição, nem sempre, para trazer esse tipo de trabalho, né? Enfim, para a comunidade que eu considero tanto de Ponta Grossa. E para você também, meu grande amigo. Muito obrigado. Obrigada. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Apoio GEMAD, uma empresa com responsabilidade social. Sicredi, vamos fazer juntos. E Box 101, o mundo virtual ao seu alcance, no Shopping Popular.